O Brasil está num grande debate agora sobre a abolição da escala 6 por 1, e isso é uma excelente oportunidade para a gente aprender economia, para a gente aprender por que o Brasil é pobre, da onde que vem isso, e entender sobre produtividade, que é o real problema aqui. A escala 6 por 1 existe porque, infelizmente, é a forma mais eficiente de trabalhar num país de baixa produtividade. E essa baixa produtividade não é culpa dos brasileiros, e sim da política, das instituições, das leis e dos impostos que existem no Brasil, que fazem com que a gente seja pobre e tenha que trabalhar muito e ir para o nível de doença mental para boa parte da população mais pobre não morrer de fome. Então com esse vídeo eu quero discutir como que a gente pode de fato melhorar a qualidade de vida do trabalhador, e não só o salário dele, mas também o tempo de livre dele, a vida dele como um todo. Então a gente vai discutir 7 pontos. Primeiro, nós somos um país pobre por causa de política do Estado e não por causa da jornada de trabalho ser 6 por 1 ou 5 por 2 ou o que for, e mudar a jornada não vai mudar isso. Segundo, eu tenho que dar uma bronca na direita de como boa parte dela falhou completamente em entrar nesse debate ou responder, e pior, insultou trabalhadores, o que é bizarro. Terceiro, é importante lembrar que a PEC em discussão não é proibir a escala 6 por 1, é também proibir a escala 5 por 2 e criar uma escala 4 por 3 com no máximo 36 horas semanais e 8 horas por dia, sendo que a conta nem sequer fecha. 4. Também explicar por que essa proposta não vai de fato melhorar a vida do trabalhador, embora ela seja muito sedutora. 5. Explicar por que essa proposta vai ajudar as grandes empresas e ferrar as pequenas empresas, que é uma coisa muito comum em regulação, toda vez que você interfere ainda mais. A regra é que grandes empresas vão conseguir absorver um impacto muito melhor do que as pequenas. 6. Explicar por que a proposta também de abolir só a escala 6 por 1 também não funcionaria e causaria danos para o trabalhador, embora menores do que abolir a 5 por 2 também. E 7, eu sei que vai demorar um pouquinho pra gente chegar lá, mas paciência, como que de fato a gente pode melhorar a vida das pessoas que estão trabalhando na escala 6 por 1. Então primeiro vamos entender o problema aqui. Não é necessariamente a escala 6 por 1, mas o fato de que o brasileiro, especialmente o brasileiro de baixa renda, tem que trabalhar muito, normalmente para dentro de doença mental e exaustão, para ter mínimas condições de vida e mínimas com várias aspas em cima, ou às vezes não morrer de fome. Isso é extremamente frustrante, porque um dos piores pensamentos que você pode ter é não só eu estou numa situação difícil, mas isso aqui é o resto da minha vida e aí eu morro, o que é extremamente frustrante. Muitas pessoas simplesmente não aceitam que isso é a realidade e querem que isso mude. E obviamente isso é um desejo humano bem compreensível, todo mundo quer viver melhor. Só que mudar essa jornada não vai mudar isso. Agora, a percepção de estagnação e de revolta é completamente adequada. Vamos para os dados. De 1984 até 2019, o salário no setor privado no Brasil caiu 4%. É um tanto quanto surreal a ideia de que em 35 anos, 2 gerações, a gente está ganhando menos. E enquanto isso, o salário no funcionalismo público subiu 23%. E isso não subiu, os nossos salários inclusive caíram, porque a produtividade por hora trabalhada do brasileiro não subiu. E produtividade, em termos econômicos, é uma coisa bem específica. Valor produzido por hora trabalhada é geralmente 1 hora. Se você for ver os dados brasileiros ou internacionais, você vai ver em termos de reais ou dólares produzidos, em média, em 1 hora de trabalho. E tem essa pesquisa da FGV que é muito interessante, porque ela mostra que a produtividade do Brasil basicamente não mudou nos últimos 30 anos. Só a linha azul, que é a agropecuária, subiu de produtividade. O resto, que é cinza e laranja, ficou igual. A linha amarela é todo mundo somado, então ela sobe um pouquinho menos porque ela tem a linha azul dentro dela, que é a produtividade de agro, mas não, o resto da produtividade do Brasil não subiu. Então, se a gente produz muito pouco na nossa hora de trabalho, nós vamos ter que trabalhar muito em condições exaustivas para não morrer de fome. E uma das formas de fazer isso é a escala 6 por 1. Abolir essa escala vai mudar o fato de que a gente é pouco produtivo? Não. Mas eu sei que você tá se perguntando, pera, como? De 1986 pra cá, ou 90 pra cá, a gente tem a internet, computadores, smartphones, não tá dentro dessa pesquisa ainda, mas porque é um avanço recente, mas inteligência artificial, a gente teve várias revoluções tecnológicas. Como que a gente não ficou mais produtivo? Pra onde tá indo isso? E eu já respondo isso pra você. Mas antes de eu te responder isso, vamos olhar um outro dado muito interessante. Em 1996, a riqueza por hora trabalhada no Brasil, na Polônia e no Chile eram muito parecidas. Só que hoje, a Polônia produz o dobro da gente, o Chile produz 50% mais e a gente... Então, é possível de resolver. Inclusive, dentro de muito pouco tempo.
é possível resolver. E eu gosto do exemplo do Chile porque também é um país latino-americano que passou por vários desafios como o Brasil, mas ainda assim tem uma produtividade 50% maior e vai ter, no fim das contas, vai tender a ter salários 50% maiores e vai poder trabalhar menos e não ter que fazer uma escala 6x1. Agora, por que essa diferença acontece? O que está acontecendo aqui? Segundo dados do FMI, o governo brasileiro gastava 10% do PIB em 1990. E hoje ele gasta 36%. 3,5 vezes a mais. E aí a gente tem que lembrar que tudo que o governo gasta vem ou de imposto ou de dívida que foi emitida no seu nome e que você vai ter que pagar com juros. E se foi emitido dívida, significa que existia um crédito, pessoas economizaram dinheiro e poderiam investir em alguma coisa, elas poderiam investir em empresas, elas poderiam investir em tecnologia, elas poderiam investir em geração de emprego, mas não, o governo tomou esse crédito para financiar as coisas inúteis dele. Então teve menos crédito para empresas tomarem e serem produtivas. Em parte é por isso que o juro no Brasil é alto. Então, tá aí um começo da resposta de para onde tá indo a riqueza que a gente trabalha. Para político. E do outro lado, aqui do ladinho da gente, nós temos a Argentina, que é o exemplo contrário. O Milei, que é um libertário que defende o que eu defendo, o Estado não tem função de existência, a única coisa que ele pode fazer é ir embora e tudo que ele faz dá errado. Ele foi lá e começou a cortar gastos violentamente e fazer várias reformas para entrar liberdade de mercado, para atrair investimentos, para facilitar a vida dos empreendedores. Ele parou de ter aquela visão socialista da Argentina de que quem tem dinheiro é o vilão e começou a ter uma visão de que quem está investindo, quem está gerando emprego é o herói e a gente tinha que agradecer esses caras e trazer mais deles para cá. E só em 2024, incluindo o começo do ano, que foi a crise econômica causada pelos Kirchner, só em 2024... com os cortes de gastos dele, salários subiram 7,4% em termos reais, já corrigindo para a inflação. E isso é só de janeiro até agosto, a gente não tem os dados mais recentes ainda. Se a gente esticar isso para o ano, seria o equivalente a uma alta de 11% de salários por ano, e em 10 anos isso vai triplicar o salário dos argentinos. Então, conter o gasto estatal e implementar a liberdade econômica não só funciona muito rápido e tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. Se esse passo continuar, de novo, salários triplicam em 10 anos. E se a gente triplicasse o salário das pessoas mais simples no Brasil que estão na escala 6x1? Em 10 anos ela ainda existiria? Provavelmente não, ou muito pouco. Agora, voltando, eu não tô só culpando o PT aqui. Ok, o PT teve 16 anos de governo desde a redemocratização, mas isso aqui é uma política de Brasil. Eu tô citando dados dos anos 80, 90. E na verdade, o problema do Brasil é desde que um português desceu numa praia aqui, um índio olhou pra isso e falou: ah, pronto, começou a patifaria. A política do Brasil sempre foi perseguir quem gera emprego, perseguir quem investe, perseguir quem empreende. Foi sempre louvar a política e colocar todo o poder na mão dos políticos. Seja o barão, seja o duque, seja o imperador, seja o presidente, seja o regime tal, o que for. Tudo passava pela política. Isso faz também com que boa parte do empresariado tenha que beijar a mão dos caras, o que também leva ao fato de que boa parte do empresariado brasileiro não é exatamente limpa, para dizer o mínimo. É uma política de Estado, não é só o PT. É a visão política institucional do Brasil, e isso é literalmente a receita da pobreza. Se eu tivesse que ensinar para alguém como fazer um país onde as pessoas estão presas numa armadilha eterna de pobreza, eu apresentaria o Brasil. O que me leva de volta pro gráfico da Polônia, Chile e Brasil. E eu coloquei a Venezuela aqui para fazer uma gracinha também. Isso aqui é o nível de liberdade econômica dos países medido pela Heritage Foundation, que é um instituto nos Estados Unidos. Basicamente uma nota de 0 a 100 de quanto que você é capitalista. O Brasil está ali no meio da tabela e está 18 pontos atrás do Chile. A Polônia acabou crescendo muito mais porque também eles estão vindo de um ponto mais baixo e eles têm uma grande integração com a Europa, eles estão do lado da Alemanha, tem algumas facilidades disso. Mas eu coloquei o Chile aqui porque é um bom exemplo. País da América Latina, extremamente isolado, relativamente pouco diversificado, com desafios muito similares ao Brasil, e ainda assim, por ter muito mais liberdade econômica do que o Brasil, tem uma produtividade 50% maior e isso vai se refletir nos salários. Agora olha a Venezuela. Nós estamos a 18 pontos de distância para baixo do Chile, e nós estamos 25 pontos acima da Venezuela. A distância é relativamente parecida. Então, se você olha para a Venezuela e pensa, que socialismo maluco é esse? É quase essa a diferença do Chile para o Brasil. Você entende por que agora a produtividade deles e o salário deles é maior que o nosso?
E para encerrar esse ponto, vamos entender de onde que vem essa produtividade, o que que causa ela. Eu já entrei nisso um pouco lá atrás, mas mais profundamente. Hardware, equipamento, quais são as máquinas que a gente tem, quais são as tecnologias físicas que a gente tem implementadas. Software, tecnologia e educação, qual é o nível de educação e treinamento das pessoas que estão trabalhando com esse maquinário. E um terceiro fator que é cultura de trabalho, que eu quero argumentar aqui não é culpa do brasileiro necessariamente, mas é um reflexo perfeitamente racional a gente não ter uma cultura de trabalho muito boa, porque, vamos ser sinceros, a nossa cultura de trabalho poderia ser melhor. Um dado interessante aqui para você. Segundo a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, o equipamento, o maquinário médio da indústria brasileira tem 14 anos de idade. Médio. E 38% do nosso equipamento, do nosso maquinário, já está muito perto ou além da data de validade do fabricante, aonde ele deveria ter sido transformado em sucata. Então nós estamos com um maquinário industrial, com um maquinário técnico no Brasil extremamente defasado. E isso faz com que a nossa indústria seja menos eficiente, com que todo o nosso processo produtivo seja menos eficiente do que o resto do mundo. E por que isso acontece? De sacanagem? Não. É porque comprar esse maquinário é burocrático, tem impostos, tem grandes dificuldades e é um grande investimento. A gente está falando aqui de bilhões, dezenas, e se a gente vai falar de um parque industrial de nível nacional, centenas de bilhões de dólares a serem investidos em maquinário. E aí eu te faço uma pergunta um pouco mais direta para você entender um pouco do problema aqui. Se você tivesse 20 milhões de reais na sua conta agora, você abriria uma indústria no Brasil ou você iria embora? E aí você começa a perceber o problema. O Brasil é um país avesso a investimento, com juros altos, com grande incerteza jurídica, só porque a lei é uma coisa, não quer dizer que a lei é de fato aquilo, vamos ver o que cai no juiz, ou vamos ver se alguém compra o juiz, a gente teve escândalos de venda de sentença no Brasil recentemente, com grande novidade, ninguém esperava isso. O Brasil é um país que resolve tudo com mais impostos e mais política, é um país com grandes níveis de corrupção, enquanto isso você tem dezenas de outros países no mundo que cobram baixos ou nenhum imposto e que estão fazendo muito esforço para atrair este investimento. Então é por isso que o Brasil, em parte, é pobre. Não vale a pena investir em parques industriais, em geração aqui. Tanto que boa parte da nossa indústria aqui são coisas que precisam ser produzidas perto dos seus clientes, perto de onde elas vão ser usadas, que não podem ser enviadas à distância porque seria altamente ineficiente. Que é um exemplo simples, bombona de plástico. Indústrias químicas têm que ter bombonas de plástico especializadas para não serem derretidas e tudo mais. E basicamente você está mandando ar dentro de um container. Se você produzisse isso na Alemanha e mandasse para cá, seria altamente ineficiente, então é melhor produzir aqui. Agora, as coisas de alto nível tecnológico, não, elas não são produzidas aqui porque o Brasil, em suas leis e em seus impostos, fala, vão embora. O que me leva ao segundo ponto, software, educação, tecnologia da mão de obra brasileira. E eu sinto que eu quase não preciso fazer um argumento de que a educação no Brasil é muito ruim. Todo mundo tem um evento canônico de ver manchetes do tipo Brasil está entre os últimos lugares de literalmente qualquer teste de português, matemática, ciências, o que for. Internacionalmente, em termos de educação, a gente é uma decepção gigantesca. Nacionalmente, notas não melhoram muito, desempenho não melhora muito, embora o gasto esteja subindo. E isso é uma escolha política. Lembrando, eu sou um libertário, eu não acho que o Estado tem função de existir e eu não acho que tem nada que o Estado faça melhor do que iniciativa privada. Obviamente, formas privadas de educação para os pobres vão ser melhores. E se você está perguntando quem vai educar os pobres, tem um livro fantástico. Ok, Domi, lembra de colocar esse print na tela agora? Se chama The Beautiful Tree, do James Tooley. E ele entrou em favelas pelo mundo inteiro e descobriu que existiam escolas privadas clandestinas muito baratas dentro dessas favelas, fornecendo uma educação para esses pobres feita pelos próprios pobres, com notas melhores do que a educação pública desses países, e os pais preferiam colocar os alunos nessas escolas. Então, se a sua pergunta é quem vai educar os pobres, a resposta, com amplíssimos dados dentro desse livro, é eles mesmos e tá funcionando, não rela. Agora, isso posto, é possível melhorar a educação estatal brasileira? Sim, você pode tirar algo do muito ruim para medíocre ou ok. Um grande exemplo disso é o Adriano Silva, que é o prefeito de Joinville, que eu tive que estudar o case dele porque eu liderei a equipe dentro do Partido Novo para fazer o caderno de políticas públicas do Partido Novo, que é todas as propostas do Novo que foram colocadas à disposição das cidades em 2024 para as eleições, onde a gente ganhou 19 cidades, e que vão ser o plano de governo que vai ser implementado nas cidades ao longo dos próximos 4 anos.
E dentro disso eu tive que estudar o caso de Joinville e ele é brutalmente simples. Critérios técnicos para nomeação de diretores de escola. Eles têm que ter experiência em gestão, educação e tudo mais. Não pode ser só amante do vereador que a gente está tentando comprar voto. E sim, isso é extremamente normal. Em torno de 70% das nomeações de diretores de escolas no Brasil tem nenhum critério técnico. Bons concursos para contratar professores. Então você não só contrata qualquer pessoa, você faz um concurso difícil e contrata os mais inteligentes. Remunerar por resultado. Então se vocês tiverem um bom resultado na sua educação, vocês recebem 14º salário. Não tem nada particularmente genial aí. É uma boa gestão e recompensar bom trabalho. E aí você me pergunta, tá, mas então por que as outras cidades não fazem isso? É muito simples. Porque elas não estão afim. Porque quando você tem um estado, ele pode simplesmente falar, eu não vou fazer nada. Você é obrigado a pagar imposto, você é obrigado a usar meus serviços. E em casos como, por exemplo, a educação, é literalmente um crime você tentar resolver isso por conta própria. Se você tentar criar um método de educação diferente do autorizado, ou se você tentar educar os seus próprios filhos em casa, né, no homeschooling, o ensino domiciliar, você pode perder a guarda deles. Você será tratado como um criminoso. E lembra daquilo que eu falei de escolas clandestinas no livro do The Beautiful Tree, A Bela Árvore, do James Tooley? Essas escolas existem no Brasil. Eu conheço algumas. E se elas forem descobertas pelo Ministério Público, o governo tem a obrigação legal de ir lá e fechar elas. E o que acontece? Eles sabem que elas existem, eles só fingem que elas não existem. Essa é a situação atual de Brasil. Então, não existe nenhuma punição para não fazer uma boa educação, não existe nenhum ganho caso eles façam, e inclusive existe um prejuízo, porque, me responda sinceramente, qual é o interesse de um político no seu eleitor ser um cara mais inteligente? Agora você entende por que a educação no Brasil é ruim? E aí vem outro fator que afeta a nossa produtividade, que é a cultura de trabalho do Brasil, que, como eu falei, ela poderia ser melhor, para dizer o mínimo. Agora, eu não quero dizer que o brasileiro é preguiçoso, ele não é, a gente rala pra caramba. É só ver o que acontece quando um brasileiro vai para literalmente qualquer outro país. A produtividade dele sobe, porque tem a ver com o equipamento, o ensino, a tecnologia que está naquele país, e também o fato de que ele muda muito de cultura. Agora, vamos lembrar que cultura é um conjunto de comportamentos que as pessoas adquirem e que quando existe uma grande semelhança dentro de um povo, você diz que é a cultura daquele povo. Nem todo mundo tem, mas é uma aproximação, vai. E esses comportamentos vêm dos indivíduos e comportamentos são, por mais que a gente não perceba isso conscientemente, comportamentos são uma resposta racional e funcional a incentivos. Vamos ver os incentivos do Brasil. Como eu falei antes, a estrutura econômica, institucional, legal e tributária do Brasil é achar gente produtiva e acabar com a vida deles. É isso que o Brasil faz. Se você quiser ficar rico, o jeito mais fácil é ir junto com um político. Pagar alguém, se envolver. Então o que acontece? Boa parte do nosso empresariado é suja. Seja num nível gigantesco, seja num nível médio. Agora, se você está em contato com essas pessoas, você olha e fala, isto é sujo, eu tenho aversão a isso. É bem compreensível. Como eu mostrei os dados antes, salários não mudam muito na iniciativa privada desde 1986, são 2 gerações. Se você está trabalhando no mercado há 15 anos, o seu salário praticamente não mudou, e se você está nessa escala, se você é uma pessoa de baixa renda, não só o seu salário praticamente não mudou, o do seu pai também. E talvez do seu avô também. E o país sempre foi dominado por uma elite política muito poderosa que rouba todo mundo e é isso aí. Então, olhando para esse país, você consegue concluir que trabalho duro vale a pena? Você consegue ver que alguém com esse valor prospera? Talvez mais recentemente desde o Plano Real, e eu acho que é por isso que essa geração agora dos anos 90 pra frente, talvez dos anos 2000 pra frente, é muito mais empreendedora, porque eles veem estabilidade econômica maior, eles não tomaram uma crise de hiperinflação. Eu era levemente bebê quando eu vi isso, então não sei o que estava acontecendo, mas ainda assim eu ainda tenho um pouco disso, mas quem nasceu nos anos 2000 não viu isso, então talvez ele seja uma geração mais empreendedora em parte por causa disso. Agora o ponto é, o Brasil é o país onde o crime compensa e a honestidade é punida. Você entende por que a gente não tem uma cultura de trabalho tão forte assim? É uma pergunta muito simples, vale a pena? Não. E aí a gente acaba com o que a gente tem. Agora, esse ponto encerrado, eu quero ir pro meu segundo ponto, que é dar uma bronca na direita.
Essa primeira sessão toda foi explicar por que a 6 por 1 existe, empatizar com as pessoas que estão sofrendo com isso, apontar os responsáveis por esse problema e começar a indicar soluções. É isso que você deveria fazer quando pessoas estão pedindo alguma coisa que você não necessariamente concorda, entender o que elas realmente querem e tentar ver como você pode resolver o problema. Mas o que a direita fez nos últimos dias quando essa pauta de escala 6 por 1 subiu? Eles foram contra porque é o PSOL propondo, porque, eu ouvi que é ruim, então eu sou contra. Esse é o tema de redes sociais, então tem que dar uma mitada em cima disso. E eu vi esse argumento. A Erika Hilton do PSOL, que propôs isso aqui, é trans. Por isso eu sou contra. Direito. A gente passou a semana passada inteira zoando a esquerda, lembrando eles assim: esquerda, vocês perderam a eleição pro Donald Trump porque vocês adotaram uma política de insultar e alienar todo mundo que não concordava inteiramente com vocês e mandar eles pedirem desculpas por exigirem argumentos de por que eles deveriam concordar com vocês. Vocês estavam exigindo obediência bovina e quando alguém fazia uma pergunta, você desencambava na cabeça do cara e dizia que o cara é racista, machista, fascista, xenofóbico, estuprador, o que for. E aí a gente vai na semana que vem e resolve zoar pobre de que ele é vagabundo porque ele não quer trabalhar a escala 6 por 1. É sério isso? Qual que é o plano aqui? Alguém pode, por favor, me explicar? Como é que a gente planeja ganhar do Lula em 2026 zoando o trabalhador falando que ele é vagabundo porque ele não quer trabalhar 6 por 1 e que se ele quer abolir isso ele é um comunista? Porque se você tá fazendo isso, você falhou em sequer entender o assunto. E aí essas pessoas vão olhar e falar, tá, tem esse pessoal da esquerda que eu posso não gostar muito, mas pelo menos eles estão acertando o tema largamente. E tem esse pessoal que tá falando que eu sou um comunista vagabundo, sendo que eu trabalho 6 por 1 há 20 anos. Em quem você acha que ele vai votar? Então assim, eu também entendo que isso aconteceu porque parte da direita tem um certo orgulho de não saber economia. De achar que não precisa estudar economia, que tem que falar de valores e não sei. E sim, valores são importantes, ok. E eu tô me colocando à direita aqui porque libertários estão na direita. A gente não tá à esquerda, certamente. Mas tem que ler o básico. Se a direita fica só falando de pauta de censura, arma, aborto, essas coisas que são pautas importantes, mas não falar de como eles vão melhorar a vida da pessoa que tá pegando 2 condução por dia, vocês vão perder pro Lula pra sempre. Vocês entendem isso, né? Eu vivo falando isso. Pega a dica do próprio Lula em 2022. O Lula foi eleito falando do quê? Cuba, Venezuela, Revolução Socialista, Sindicato, MST? Não. Picanha e churrasco. E cervejinha. E viagem. Que ele entendeu que o pessoal médio no Brasil, o pessoal do centro, o pessoal que tá trabalhando 6 por 1 e pegando 2 condução por dia e 2 para voltar e passando 4 horas no transporte coletivo só pra trabalhar, pra ganhar salário mínimo, eles querem saber como é que a vida deles vai melhorar. Se vocês não tiverem uma resposta, vocês vão perder todas as vezes. Agora, uma pessoa acertou muito bem, que foi o Marcon, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Ok, de direita também, já foi do Novo, coisas aconteceram, enfim, longa história, mas ele colocou uma PEC agora falando, tá bom, não, peraí, já sei como resolver 6 por 1. Muito fácil. Temos uma PEC aqui que muda para poder também, além de ter o contrato das escalas e tudo mais, você pode ter um pagamento por hora trabalhada. Então, se você quiser trabalhar mais horas aqui, ganhar mais e descansar nas outras, você tem mais maleabilidade para isso e pode ter uma negociação e resolvido. Tá aí uma coisa propositiva, que eu apoio, que eu acho que deveria ter sim a coleta de assinaturas, que vou trabalhar para divulgar e para ajudar, e que é de fato uma resposta útil e produtiva, ao invés da ideia maluca do pessoal. Parabéns, Marcon. Obrigado. Agora, terceiro ponto, entrando na PEC em si que foi proposta pelo PSOL. Primeiro, mentiram. Enganaram o eleitor e enganaram as pessoas que estão sendo mobilizadas nessa pauta, dizendo que a proposta era abolir a escala 6 por 1. E na verdade, se você ler a letra da lei, e é só 2 artigos, sim, a proposta inteira tem meia página, ela é abolir também a escala 5 por 2 e reduzir para uma semana de 4 dias com 36 horas no máximo e 8 horas por dia no máximo, sendo que 8 horas por dia em 4 dias dá 32 horas e não 36, e inclusive já estão convocando manifestações pedindo 30 horas. Então, o que aconteceu aqui?
suspeito. Eu não tenho como provar isso aqui, mas a minha suspeita é... Vamos lembrar a data que essa PEC foi protocolada. Ela não é recente, ela é de 1º de maio de 2024, no Dia do Trabalhador. O dia que o Lula veio aqui em São Paulo para fazer evento político com o Boulos pago pelo governo federal e cometeu crime eleitoral pedindo voto para ele e tomou multa por causa disso. Isso aqui tem um cheiro muito forte que era só captação de leads e de contatos e de assinaturas para usar esses contatos para a eleição de 2024. Tem um cheiro tão forte de que era isso aqui. Então a gente engana o pessoal dizendo que é 6 por 1, todo mundo odeia esse negócio e a gente pega um monte de contatos. Se a gente falar que é 5 por 2 também, tem um monte de gente que vai começar a achar que é meio exagerado e pode não fazer isso, então vamos usar a parte midiática. De novo, eu não consigo provar isso aqui, mas é o que eu tô sentindo o cheiro que é. Mas, mesmo que não seja, não interessa muito aqui. O ponto é que é estranho que o PSOL botou essa PEC e não publicou ela por 6 meses. Até porque essa PEC não é pública. Eu sei que várias pessoas procuraram o texto e não conseguiram encontrar, mas é que quando você está fazendo a coleta de assinaturas de uma proposta de emenda à Constituição, você precisa de 171 assinaturas de deputados federais, ela não é pública. Ela está dentro do sistema Infoleg, que é disponível para deputados e seus assessores, mas não ao público geral, porque é simplesmente muita coisa. Então, o texto só seria publicado se algum deputado ou assessor puxasse ele e publicasse, que é o que aconteceu. Mas isso só aconteceu nesse fim de semana agora. Então, por que o PSOL ficou 6 meses escondendo deliberadamente o texto? E por que a Erika Hilton levou 2 dias para aparecer e falar alguma coisa quando o texto vazou e as pessoas descobriram que não era proibir 6 por 1, era também proibir 5 por 2? O que tá acontecendo aqui? Então, no seu formato atual, a PEC reduz a carga horária em 18%, o que levaria a uma redução de salários de 18% ou um aumento de custo de folha de empregados de 22% para compensar isso, porque se você cai de 18% para subir de volta para 100 é 22% que você tem que subir, e aí empresas teriam que gastar 22% a mais com folha. E a defesa do pessoal é que não, é que isso aqui é só negociação, a gente tá jogando mais para pedir menos. Tá, mas quando você faz isso, primeiro, você não fala explicitamente que você está fazendo isso, e segundo, você não esconde o texto da PEC por 6 meses, e terceiro, você abre com uma oferta razoável. Abolir 6 por 1 já tem vários problemas, abolir 5 por 2 não é nem sequer razoável. Ah, eu quero vender um carro por 50 mil reais, então eu peço 55 para ir negociando. Ok, agora se você abre pedindo R$500 mil e uma noite com a mãe do cara... Não, isso não é uma oferta razoável, isso não vai ser levado a sério. E é o que tá acontecendo aqui. O que me leva ao próximo ponto, por que isso aqui vai dar errado? Por que isso não vai melhorar a condição de vida do trabalhador? Porque custos, isso de alguma forma vai ser pago por alguém. E vamos entrar numa análise bem detalhada aqui, porque eu realmente quero aprofundar nisso. O problema é, quem trabalha 6 por 1 tem muito pouco tempo livre, o objetivo é a pessoa ter mais tempo livre e uma qualidade de vida melhor e tudo mais. Ok, todo mundo tem esse objetivo, ninguém discorda. Ok, se você for ver um manual de economia, se você for ver Indivíduo, Economia e Estado do Murray Rothbard, ele tinha recomendação para o pessoal de direita que acha que não precisa estudar economia, só ler esse livro aqui. Ele ensina que trabalho tem desutilidade. Isso é, ninguém quer fazer isso. Você não quer produzir as coisas que você está produzindo ali. Você está fazendo isso para ganhar os recursos necessários para comprar outras coisas. Para comprar a sua sobrevivência e depois para saciar outros desejos e valores que você tem. Tempo com a sua família, evolução moral, viagens, o que for. Então a gente vai tentar fazer um equilíbrio entre quanto a gente trabalha e quanto a gente ganha e o que a gente desfruta com os ganhos disso. Só que tem um piso, certo? O piso é o mínimo que eu tenho que trabalhar para sobreviver. E como eu mostrei anteriormente, a produtividade do Brasil é muito baixa, de maneira que a gente tem que trabalhar muito para só não morrer de fome. E se você for ver a história do trabalho, a história de um enriquecimento da humanidade, o que a gente vê é justamente uma tendência de queda de horas conforme a produtividade sobe. Não o contrário. Geralmente, as leis que reduzem cargas horárias vêm quando a carga horária já tinha caído bastante porque a população já tinha enriquecido por causa de capitalismo e investimento em produtividade. Esse gráfico mostra para você que em 1820 as pessoas na Europa trabalhavam em média 60 a 70 horas por semana. Isso são 9 horas e meia, 7 dias por semana. Porque a produtividade era baixíssima, isso aqui era uma economia primariamente agrária. E aí teve a Revolução Industrial e isso caiu, as pessoas ficaram muito mais produtivas e hoje elas conseguem ter uma carga muito menos horária, uma carga horária muito menos pesada,
com uma maior produtividade e ter mais tempo livre para eles. Se a gente simplesmente tivesse colocado lá em 1820 que é proibido trabalhar mais do que 40 horas por semana, muita gente morreria de fome. Inclusive, esse gráfico aqui mostra muito claramente isso do Our World in Data. Eles mostram a carga horária por ano trabalhada no eixo vertical e no eixo horizontal a produtividade por hora. E você vê que conforme a produtividade é maior, a carga horária trabalhada tende a ser menos. Vai ter variações culturais aí. Alguns países latinos trabalham um pouco menos, alguns países asiáticos trabalham um pouco mais. São coisas de cultura e outras coisas que vão afetando isso. Mas a tendência é clara. Conforme você consegue produzir mais por hora de trabalho, você pode trabalhar menos. E o que também é uma evidência do baixo nível de educação que a gente tem no Brasil é que muita gente olhou para esse gráfico e entendeu que, então, quanto menos a gente trabalha, mais a gente produz. Então, a gente precisa parar de trabalhar e descansar para ser mais produtivo. Eu adoraria ver essa pessoa tentando esse argumento em 1820 numa economia agrícola. E para você ter uma noção do quanto o Brasil é pobre, o salário médio no Brasil hoje é R$ 3.137 por mês. Então, médio. Se você ganha mais do que isso, você já está muito acima da média. E 70% das pessoas que têm trabalho formal no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Isso é uma estatística de 2022, pode ter mudado um pouquinho para cá, mas não tanto assim. Então, para boa parte da população brasileira, reduzir carga horária é passar fome. Se a proposta é reduzir a carga horária de 44 horas para 36 horas semanais, isso é 18% de redução. Então, para compensar isso, alguma dessas seguintes coisas aconteceria. Primeiro, salários seriam cortados até 18% para compensar. A gente trabalha 18% a menos, ganha 18% a menos, empatou. Empresas teriam que contratar 22% mais funcionários para compensar a queda de horas, ou trabalhadores vão ter que compensar isso trabalhando 22% mais intensamente durante todo esse período para, na mesma carga horária, aliás, uma carga horária reduzida, fazer o mesmo trabalho anterior. Então, será que isso realmente faria com que a gente pudesse descansar mais? Ou 4, com a hora do trabalho ficando mais cara por causa dessa redução, então a gente tem que fazer a mesma produção em menos horas, então o custo da hora fica mais alto, mais empregos vão ser automatizados e muitas pessoas vão ser demitidas por isso. A realidade é que vai ser um mix dessas 4 coisas, dependendo do que vale a pena e das características econômicas de cada setor. Por exemplo, se um trabalhador ganha salário mínimo, não tem como reduzir o salário dele, é literalmente ilegal, a não ser que alguém acredite que o Lula vai autorizar um corte no salário mínimo de 18%. Ok, a gente aprova essa PEC, reduz a carga horária de 44 para 36 e junto com isso reduz o salário mínimo. Eu não acho que isso vai acontecer. Então, o que vai acontecer? Você tem trabalhadores, você tem empregados que, numa carga de 36 horas por semana, não conseguem justificar receberem um salário mínimo. A produtividade deles não justifica isso por vários outros fatores que são muitas vezes externos a eles. Eles não tiveram acesso a uma boa educação, a empresa não consegue ser competitiva com isso, o que for. Eles vão ser demitidos. Fim. Ninguém vai continuar contratando eles por caridade. E pior, como eles estão desempregados e vão tentar buscar emprego, eles vão fazer uma pressão para baixo nos salários de todo mundo. E é curioso que isso incidentalmente cria aquela ideia do Marx, que não faz o menor sentido numa economia livre, mas que aqui vai ser causada, que de um exército de reserva de mão de obra. Quer dizer, você tem um grande estoque de desempregados, de maneiras que o patrão pode olhar para o funcionário e falar, cara, dane-se você, tem um monte de gente lá fora que quer esse emprego. Se você não aceita por isso, vai embora, eu vou trazer outro. Sim, você vai criar um maior estoque de desempregados que vai causar isso. E isso vai pesar, especialmente, até R$ 1.722 mensais de salário. Por quê? Porque isso é 18% acima de 1.412, que é o salário mínimo atual. Porque você teria que ir para esse custo. Então, qualquer salário até R$ 1.722 mensal também obedece essa regra que se você cair um pouco, talvez valha a pena te demitir. Não necessariamente todo mundo, mas vai ser um fator também. Então, isso não só vai fazer gente ser demitida, isso também vai abaixar os salários de quem ficar empregado ou de quem vai entrar em novos empregos. Será que isso vai ajudar as pessoas mais pobres do Brasil? E isso vai afetar desproporcionalmente Norte e Nordeste. Lembra que eu falei que o número mágico é 1.722, que é 1.412 o salário médio, o salário mínimo atual, mas mais esses 18%, que seriam cortados de hora de carga horária. Pois bem, o salário médio de contratação
A média de quem está sendo contratado hoje no Norte e Nordeste é de em torno de R$ 1.770 em 2023. Em 2024 deve ter subido mais um pouquinho para 1.800, 1.850. Então, o contratado médio hoje no Norte e Nordeste sofreria pesadamente com isso. Não tem como descrever isso senão como um soco na cara direto dos trabalhadores simples do Brasil. Ah, mas empresas vão contratar mais. Porque aí vai ter que contratar mais gente. Você não consegue só demitir todo mundo e você pode ter situações onde você vai ter que contratar mais. Ok. Mas quem que vai pagar isso? Porque isso só aumenta o custo de folha da empresa. Como eu falei antes, vai ser um mix. Parte vai ser demitido, parte vai ser corte de salários, parte vai ser automatização e parte de fato vai ter que contratar mais. Só que isso aumenta o custo de folha de empresas. Se você responder a esse corte de horas só com contratações novas, teria que ser 22% de aumento de carga horária. Isso assumindo que você não tem outros custos de contratar alguém, tipo todo o custo de admissão, contabilidade, infraestrutura, etc. Não, vamos esquecer isso por um momento. É só salário. Quantas empresas hoje conseguem subir o seu custo de folha em 22% sem nenhum problema? E vale lembrar que a maior parte dos empregos no Brasil é gerado por pequenas e microempresas. São empresas que, se elas existem antes dos lockdowns, elas muito provavelmente ainda têm dívidas e problemas que elas tiveram que adquirir durante os lockdowns. E se elas são de depois, elas ainda estão se estabelecendo no mercado muito provavelmente. Elas dificilmente estarão consolidadas a essa altura, porque elas foram abertas em 2022. Elas vão ter 2, 3 anos de existência. Então, será que elas conseguem tomar isso de aumento de custo e não ter nenhum problema? Difícil. Então vai acontecer uma de 3 coisas, na verdade, provavelmente um mix como resultado disso. Primeiro, elas vão ter uma lucratividade melhor. E eu sei que muita gente vai falar, dane-se o lucro delas. Já chegamos aí. Segundo, elas podem parar de fazer atividades menos lucrativas e reduzir certas áreas e demitir outras pessoas. Ou terceiro, elas vão simplesmente repassar o preço para o consumidor. Então vamos pegar o lucrar menos, porque eu sei que muito da gente de esquerda vai falar, mas tem que entrar nos lucros exorbitantes das empresas e tudo. Ok. Essa PEC é muito vendida como os trabalhadores contra os ricos, mas como eu falei antes, 80% dos empregos formais hoje são gerados pelas pequenas e microempresas. E essa lei vai atingir esse pessoal muito pesadamente. Quem é dono dessas empresas não é nem bilionário, não é nem milionário muitas vezes. A definição de uma empresa pequena é uma que fatura até 4,8 milhões de reais por ano. E ela vai ter uma margem de lucro de qualquer coisa tipo 10 ou 20%, e um aumento de folha de 22% pode praticamente zerar esse lucro. E aí, se o lucro da empresa zera, por que você ainda teria essa empresa? Você tem que se perguntar. Digamos, eu tenho uma empresa que fatura 4 milhões de reais por ano. Quanto que ela vale? Menos que isso, certamente. Mas em equipamentos, estoque, dinheiro no caixa, coisas que estão me devendo, digamos, 1 milhão de reais. Tá bom, vamos fazer uma conta. Se eu botasse esse dinheiro hoje, 1 milhão de reais, no Tesouro IPCA, que é o título de dívida do governo, ele ganharia 6,81% hoje, livre de inflação, por ano. Então isso dá um salário de R$ 5.500, R$ 5.600 por mês, sem fazer nada. Nada. Em cima disso, eu que tenho uma empresa que está faturando 4 milhões de reais por ano, eu sou um empreendedor capaz. Eu posso conseguir algum outro trabalho casual, alguma coisa informal, alguma coisinha que me dá mais uns 2, 3 mil reais por mês, talvez. Então, se eu somar isso tudo, eu estou ganhando qualquer coisa entre 8, 10, 12 mil reais por mês, fazendo muito menos, não tendo risco, não tendo que contratar gente, não tendo dor de cabeça, não tendo cliente. Eu só estou fazendo umas coisinhas, uns trampos aqui e ganhando o meu dinheiro passivo em renda passiva. Vocês entendem por que a lucratividade é um problema? Se você zera o lucro delas, é melhor fechar a empresa, demitir todo mundo e ficar de boa no seu canto. O que, para quem tá fechando a empresa, é a escolha racional. Para quem foi demitido, bom, abolir a escala não ajudou. E é interessante notar que isso também tem um efeito secundário. Se eu fecho a empresa e eu demito pessoas, se a atividade econômica é reduzida por causa disso, o governo vai arrecadar menos impostos, porque a minha empresa tá deixando de operar. Inclusive, eu estou agora ajudando a financiar a dívida deles. Os funcionários não vão estar mais pagando imposto de renda, não vão estar mais pagando INSS, não vão estar pagando mais várias outras coisas. E eles vão ir para o seguro-desemprego, eles vão ir para usar mais os serviços estatais, eles vão ir para o Bolsa Família. Então o faturamento do governo cai e o gasto do governo sobe.
o que vai ter que ser bancado ou com mais impostos ou com mais dívida. Se mais impostos, mais empresas vão quebrar, o que piora esse ciclo. E se com mais dívida, os juros sobem ainda mais e vale ainda mais a pena para mim fechar minha empresa, parar de minimamente tentar fazer alguma coisa e só viver de renda passiva. Então você tem um loop de destruição aqui. Ah, mas Rafael, e as grandes empresas? Dane-se o lucro das grandes empresas. Tá bom. Primeiro, essas empresas conseguem automatizar. Elas têm um grande caixa, elas conseguem crédito muito mais fácil que você, então elas podem só investir em ter caixas automáticos e outras coisas para não precisar ficar pagando salários mais altos ou lidar com uma carga menor. E também, como várias empresas pequenas vão quebrar ou fechar, eles vão receber mais clientes por causa disso. Então, embora seja uma ideia ruim para eles também, como eu expliquei lá, como eu falei que eu ia falar lá anteriormente, isso é até meio bom para as empresas grandes, porque significa que elas vão ter menos concorrência. E isso é uma coisa que você percebe quando você começa a estudar economia, que faz você se tornar liberal e até libertário como eu, que é perceber, cara, toda vez que o governo coloca alguma regulação diz que é para ajudar as pessoas, no fim das contas, quem mais é beneficiado disso tende a ser grandes empresas, justamente as grandes empresas que os donos são aliados dos políticos e que estão ajudando a criar essas regras. Eu entendi o esquema. Mas também tem consequências, não tô dizendo que é só passeio para as empresas grandes. Vamos lembrar, em 2024 agora, no começo do ano, a rede de supermercados Dia, e eu tô usando os supermercados aqui como exemplo porque contrata muito 6x1, vendeu toda a operação no Brasil por 100 euros e foi embora. Esse era o valor inteiro do negócio para eles. 100 euros. Tira da minha mão, eu vou embora. Tchau. E é engraçado como as pessoas acham que essas empresas grandes, porque elas faturam muito, elas são extremamente lucrativas. Vamos fazer um exercício. Carrefour. Dados são públicos. Qual você acha que foi o lucro do Carrefour em 2023? Ou quantos por cento do faturamento você acha deles que foi lucro? Eu tenho certeza que se eu perguntasse isso na rua, especialmente pro pessoal de esquerda, eles iam falar qualquer coisa entre 10% e 30%. Foi um prejuízo de 800 milhões de reais. Foi um prejuízo de 2,8% do faturamento deles. Ou vamos para outra rede também, dados públicos. Pão de Açúcar, qual que você acha que foi o lucro deles? Prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de reais em os últimos 12 meses, o que é um prejuízo de 8,4% do faturamento deles. Ou que tal a Rede Açaí? A Rede Açaí deu lucro. Isso aqui eu vou dar o spoiler para você, deu lucro. Faturaram 72 bilhões de reais para um lucro de 636 milhões de reais. Isso dá 0,9% de margem de lucro no ano. Varejo, no geral, tem uma margem de lucro extremamente baixa. Mercados, roupa, farmácia, todas essas coisas. Porque o produto é indiferente, você realmente não se importa muito. Você vai comprar onde é mais barato, onde é mais cômodo e acabou. Então a margem deles é extremamente amassada e qualquer gasto, qualquer custo a mais é ruim para a operação, sim. E como eu falei, eu uso essas empresas porque são empresas 6x1 que contratam muito 6x1 e que muita gente vai achar que os caras estão lucrando horrores. Mas, de novo, vamos fazer a conta do Tesouro IPCA. Que eu fiz a conta do Pequena Empresa. Se o Açaí fizesse isso, o Açaí fala, cara, a gente tá faturando 72 bilhões de reais pra lucrar 600 milhões. Ok. E se a gente fala assim, chega, fecha, rua, todo mundo, fecha o negócio, pega o ativo circulante e bota no Tesouro IPCA. Eles iam colocar, segundo as declarações públicas deles, 15,3 bilhões de reais no Tesouro IPCA, rendendo 6,81% livre de inflação por ano, ou 1 bilhão de reais. A decisão racional do Grupo Açaí hoje seria, fecha isso aqui, rua todo mundo, e vamos só ficar de boa fazendo nada, vivendo de renda. Se você subir o custo de operação disso aqui, mais empresas vão olhar e falar, por que eu ainda tento? Por que eu ainda emprego pessoas? Mas aí eu sei que você vai me perguntar uma coisa, tá, mas então por que elas continuam? Por que elas não fecharam já? Algumas fecham. O Walmart em 2018 fechou a operação no Brasil e foi embora. O Dia também fechou a operação. Mas a realidade é que várias delas conseguem segurar a tempestade. Agora o Brasil tá num momento ruim, mas porque elas têm um porte muito grande, muitas vezes conexões políticas também. Não tô dizendo que alguma dessas aqui tem, mas grandes empresas de varejo muitas vezes têm conexões políticas, estão no conciliando Lula, esse tipo de coisa. Eles podem se endividar no BNDES com juro subsidiado por você, o trabalhador. Eles podem emitir dívida, eles podem dar um jeito e segurar
a parte difícil para que quando o Brasil chegar esperançosamente no momento bom, eles conseguem lucrar bastante. E esse tipo de negócio faz sentido num país tipo os Estados Unidos. Quando o juro estava 0, 1, 2 lá, se a lucratividade da empresa é 5%, ok, 5% é mais que 2%, que é o juro do país. Tá. Agora, quando você tem juros no Brasil a 11% mais, esse tipo de negócio não faz sentido. E se esse negócio não faz sentido, significa que menos pessoas vão investir nisso. Lembra lá atrás como eu falei que boa parte do problema de produtividade do Brasil é falta de hardware, não tem equipamento, não tem investimento para gerar empresas? Estamos aqui de novo. Não vale a pena investir nisso. A conta não fecha. Então por que eu vou investir em tornar essa mão de obra mais produtiva quando eu posso só comprar título do governo e fazer nada e tomar vinho na praia na terça-feira e ganhar mais dinheiro com isso? Mas lembra, eu falei que vai ter 3 opções de como as empresas podem responder a isso. Lucrar menos. Segundo, parar de fazer coisas menos lucrativas. Então não necessariamente a empresa inteira fecha, mas ela vai abrir os setores, os produtos e falar, ok, o que é menos lucrativo e o que usa mais mão de obra aqui que mais vai ser afetado por essa decisão. Fecha, rua todo mundo. O que é um subgrupo do primeiro ponto, ou eles vão só repassar para o consumidor o preço. E aí tem detalhes que a gente precisa entender de economia. De novo, Homem, Economia, Indivíduo, Economia e Estado, do Murray Rothbard, ele vai te ensinar que numa economia, numa evenly rotating economy, eu não sei como é que eles traduziram isso para português, mas numa economia livre, que ela roda perfeitamente, o produtor tem 0 capacidade de repassar preço para o cliente, porque o preço é o que o cliente decidiu. Se o cliente não quis pagar, ele não paga, acabou. Então, isso acontece em vários setores. Agora, quando você tem um Brasil que é um país com muita dificuldade de entrar competidores, que, como eu já expliquei aqui, não vale a pena entrar competidores, um país com várias dificuldades, sim, existe uma elasticidade, sim, da empresa repassar os custos para o consumidor. Então, concluindo aqui, pessoas vão para a rua, trabalho vai ser automatizado, pessoas vão ter que trabalhar mais, empresas vão fechar, e isso vai reduzir o investimento futuro no Brasil, que solapa a nossa produtividade do futuro e reduz salários. Vai ter uma pressão de queda nos salários dos trabalhadores e, para completar tudo, vai ter inflação em cima porque preços vão subir. Esse vai ser o efeito dessa PEC. Agora, deixando claro, socialistas respondem isso com mas vocês sempre falam que vai ser o fim do Brasil com... Isso aqui não vai ser o fim do Brasil. Vai ser ruim. Vai ser ruim, vai prejudicar muita gente, vai aumentar o desemprego, pobres vão ficar mais pobres. Mas até aí, 90% do que o governo faz é isso. E aí você tem a morte por 1000 cortes. Nenhuma delas destruiu o Brasil. Nenhuma das ideias burras isoladamente destruiu o Brasil. Agora, quando você soma centenas, milhares delas, sim, você acaba com um país pobre. Isso aqui vai falir o Brasil? Não. Vai empobrecer? Vai. Vai ser mais uma pedra em cima das costas das pessoas? Sim. Uma folha de papel não pesa muito. Uma resma de papel pesa muita coisa. 500 folhas pesa. E tem um número de folhas de papel que você coloca nas costas de alguém que você mata o sujeito. Isso aqui é mais uma delas. Vai ajudar em alguma coisa? Não. Mas vamos para outro ponto. Pera, não. Isso aí é só uma negociação. A gente não vai abolir 5x2. A gente só vai abolir 6x1. Então toda essa tua conta aí não faz nenhum sentido. Faz, só que num impacto menor. Eu fiz toda a estimativa aqui pensando numa redução de 44 horas para 36, que é o que está dentro da PEC, e pode depois virar 32 ou 30, sei lá o que estão falando. Mas se for só abolir 6x1 e reduz para um pouco menos, ou se for... Ok, vai ter um dano menor. Tudo que eu falei até aqui vai acontecer num grau menor, mas ainda vai acontecer. E para quem não trabalha nessa escala não faz a menor diferença, para quem recebe em dólar, para quem está protegido de Brasil não faz a menor diferença. Agora, para pessoas que ganham um salário mínimo, para pessoas que estão batalhando bastante, uma pequena redução de salário ou um não crescimento futuro vai fazer muita diferença na vida deles, sim. E aí a gente entra em uns não argumentos que são muito engraçados, mas eu acho que o principal deles é que mas é porque a 5x2 é mais eficiente do que a 6x1. Eis o que você está me dizendo. Deputados do PSOL descobriram uma forma mais eficiente de gerir gente do que todo mundo que gere gente no Brasil.
Os empreendedores, os empregadores, as pessoas que estão investindo, que estão operando empresas há dezenas de anos no Brasil, não conseguiram ser tão inteligentes na gestão de empresa deles quanto deputados do PSOL. Você percebe que é um pouco difícil defender essa afirmação? Eu não estou dizendo que a 6x1 é boa. Eu falei várias vezes aqui no vídeo. Ela é ruim, é uma coisa desagradável, é uma coisa altamente indesejável, mas infelizmente ela é o arranjo eficiente para pessoas de baixa produtividade numa economia de varejo e comércio e serviços como o Brasil, aonde é isso que tem para hoje. A gente não gosta, mas é a opção que tem. E tem um outro não argumento que também é fascinante, que é a ideia de que mas tem estudos que demonstram isso e que falam que é mais eficiente e tudo mais. Tá, se você consegue provar que é melhor e você tem a convicção de que de fato é mais produtivo, por que você quer a lei? Não seria mais fácil você simplesmente convencer o empresariado de que é melhor assim? Porque se você tem os estudos e os dados, convençam os caras. É muito mais simples. Ou você teria que defender que o empresariado brasileiro prefere ganhar menos dinheiro e sacanear o trabalhador, criando uma escala 6x1, porque ele gosta de ver o sofrimento da pessoa simples, e ele prefere isso do que ganhar mais dinheiro. O que é uma proposição tanto quanto absurda. E até indo num argumento um pouco mais extremo, mas eu não posso deixar de passar isso. Se de fato a 5x2 é mais eficiente, não seria nem sequer necessário passar a lei ou convencer o empresariado. Abram empresas e entrem em competição e vocês vão ganhar. Se é melhor e se tem os dados, é uma questão simples. Inclusive, se os socialistas fizessem isso, eles estariam em controle, se de fato isso aqui é melhor, eles estariam em pleno controle dos meios de produção no Brasil em uma coisa de 2 ou 3 décadas. Por que eles não estão tentando isso? E finalmente um argumento também fascinante sobre isso é que, mas a Dinamarca reduziu a carga, ou a Alemanha reduziu a carga. Dinamarca. Gráfico na tela para você. Isso aqui mostra a produtividade da Dinamarca em relação à produtividade do Brasil. Eles podem trabalhar um pouco menos ou até um dia menos porque eles produzem 4 vezes mais do que o brasileiro médio. Vamos lá, o salário médio de contratação no Brasil hoje, como eu falei anteriormente, no Norte e Nordeste, é em torno de R$ 1.700, R$ 1.800. Vamos com 1.800. Se a gente fosse 4 vezes mais produtivo, seria R$ 7.200. Se o contratado médio do Norte e Nordeste no Brasil hoje ganhasse R$ 7.200 por mês, certamente ele trabalharia muito menos do que uma 6x1. Talvez ele nem trabalharia uma 5x2, talvez ele trabalharia uma 4x3, porque não ia precisar. Mas isso é um problema de produtividade. E, de novo, eu lamento que tem gente que olha para esse gráfico e entende que então quanto cada vez menos você trabalha, mais você produz, porque isso significaria que se você não trabalhar nada, a sua produção é infinita. Mas talvez eu esteja pedindo demais. E vamos continuar na Dinamarca. Agora você tem na sua tela um gráfico que é, de novo, um gráfico da Heritage Foundation do nível de liberdade econômica do país. De 0 a 100, o quanto o seu país é capitalista, quanto mais alto, melhor. Note que a Dinamarca tá muito melhor do que o Brasil. E não só isso, eles ficaram mais capitalistas nos anos 90 para os anos 2000 e por um bom tempo foram tão capitalistas quanto os Estados Unidos. E hoje a Dinamarca é mais capitalista que os Estados Unidos. Inclusive, de novo, eu adicionei a Venezuela aqui para fazer uma gracinha. A nossa distância do Brasil para Dinamarca, em termos de liberdade econômica, é 25 pontos. A nossa distância do Brasil para Venezuela é 25 pontos. Então, se você como brasileiro olha para Venezuela e pensa que socialismo maluco, eu espero nunca cair nisso na minha vida, que desgraça completa, esse é o mesmo sentimento que um dinamarquês teria olhando para o Brasil e pensando, mas que socialismo maluco é esse? A Dinamarca é rica porque é capitalista. Porque eles, apesar de uma carga tributária relevante, têm uma facilidade de fazer negócios gigantesca, uma grande integração com o mundo, eles atraem empreendedores, eles atraem investidores. E o histórico deles, assim como vários países nórdicos, vários países europeus, nos últimos 2 séculos, é de capitalismo, de liberdade econômica e de atração de investimentos, o que fez com que se criasse uma grande base de criação de capital, de investimento de capital lá, que aumenta a produtividade das pessoas. Enquanto isso, o Brasil continua perseguindo empresários, continua perseguindo e demonizando quem gera empregos, achando que é isso a riqueza, a solução para a riqueza.
Sendo que, na verdade, isso vai fazer a gente virar a Venezuela. E aí a gente tem uma coisa muito curiosa que acontece na política pública brasileira, que é socialistas ou intervencionistas ou estatistas de alguma forma olham para uma lei de algum país, gostam dela e querem trazer para cá sem copiar o resto. Você quer ter uma semana 4x3 ou 5x2 como tem na Dinamarca? Ok. Copie toda a estrutura legal, copie toda a cultura de trabalho dinamarquesa, copie toda a integração continental que eles têm de comércio e traga isso tudo para cá. Faça décadas de capitalismo e de livre mercado enriquecendo a população. E daí coloque essa lei. Não, eles não querem isso. O pessoal não quer isso. O pessoal quer... Esquece todo o resto. A gente vai só copiar a lei de horas de trabalho e da semana de trabalho. Isso é a mesma coisa que você ficar sabendo que o Mike Tyson cheirava pó e concluir que pra você ser um bom boxeador, tudo que você precisa fazer é afundar 3 pinos por dia. Ok, tá bom, Rafael, entendi. Tá bom. Mas então como é que nós vamos melhorar a vida do trabalhador brasileiro? Bom, a esse ponto a gente já teve spoilers o suficiente aqui na discussão. Riqueza é produtividade. É o quanto de valor uma pessoa consegue produzir numa hora de trabalho. Riqueza não é gasto. Riqueza não é recursos naturais. Vim falando sobre o Brasil não porque a gente tem minérios, a gente tem petróleo, a gente tem água. Ok, isso é um potencial. Você pode conhecer uma pessoa que tem um físico, tem uma genética em potencial para ser um grande atleta. Mas se ele não treina e não come direito, se ele só se estoura na cachaça e come hambúrguer o dia inteiro, não adianta. O que importa é o software que é colocado em cima desse hardware, as regras que são colocadas, a atração de investimento que isso tem e como isso aumenta a produtividade desse lugar. E o experimento humano e a economia mostram pra gente que quanto mais você vai para propriedade privada, baixos ou nenhum imposto, liberdade econômica e segurança jurídica, mais você enriquece. E quanto mais você vai para o caminho contrário, que é tudo que o PSOL defende, mais você empobrece. Tem uma coisa chamada Lei de Sé, do Jean-Baptiste Say, um economista francês de 1803. Essa lei tem mais de 200 anos. E ela é explicada muitas vezes de forma errada, de uma forma caricata, quer dizer que a oferta gera a sua própria demanda, o que é só idiota. Você olha pra isso e fala, não, isso não faz sentido. Mas essa explicação é errada, isso não é isso que ele falou. O que ele falou é o seu poder de compra no mercado amplo, na vida, é igual ao seu poder de venda no mercado. Ou seja, você pode comprar aquilo que você vendeu. Você tem dinheiro para comprar daquele dinheiro que você vendeu outras coisas. E você tem para vender o que você produziu. E o que o Mises ensina no comecinho, capítulo 1 do livro 6 Lições, um livro super básico, introdutório, recomendo para todo mundo. O que ele ensina nesse capítulo de capitalismo é que a grande sacada foi perceber que você precisa produzir muito para um monte de gente. Não, você não fica produzindo para a monarquia, que é uns riquinhos, mas é pouca gente. Você produz muito eficientemente, por exemplo, panos para a massa de pobres inglesa no século XVIII, e você consegue ganhar muito dinheiro com isso. Tanto que a Revolução Industrial no começo dela era basicamente carvão e como ativar novos tipos de energia, como motorizar isso em motores a vapor e como usar isso para usar teares cada vez mais eficientes para produzir mais pano para vender para as pessoas pobres. A capacidade de produtividade subiu porque existia propriedade privada, baixos impostos e liberdade de empreendedorismo para essas fontes de energia serem usadas, para o investimento e para a inovação em motores e outras coisas ser colocada, para essas novas tecnologias serem colocadas, para fábricas serem criadas, pessoas serem contratadas e com isso a produção acontecer. Se alguém tivesse regulado alguma coisa aí no meio porque não gostou dessa história, isso não teria acontecido e a gente ainda estaria colhendo batata. Então a resposta, se você quiser melhorar a vida do trabalhador, é mais capitalismo. E eu tenho certeza que o pessoal de esquerda, não sei o que eles estão fazendo nesse vídeo até essa altura ainda, honestamente, mas eu tenho certeza que o pessoal vai falar, mas e a China? A China concorda comigo. A China estava no socialismo maluco do Mao Tse-tung, onde dezenas de milhões morreram por fome. E o Mao Tse-tung fez provavelmente a melhor coisa que ele fez na vida dele, que foi morrer, e a China se abriu para o capitalismo ao longo dos anos 80 e enriqueceu fantasticamente. Tanto que no ano de Nosso Senhor 2024, nós somos abençoados com essa absolutamente fantástica matéria da Financial Times, de que Cuba tá falindo, porque, lógico, socialista, e eles chamaram a ajuda dos outros comunistas que deram certo, entre aspas, que na verdade abraçaram o capitalismo, que é a China. E a matéria descreve como os advisors, os conselheiros da China, ficaram perplexos e confusos com a indisposição de Cuba de adotar reformas de livre mercado.
Sim, senhoras e senhores, um país comunista chamou outro país comunista, mas um pouco mais capitalista que a China, e o que os advisors, o que os conselheiros da China socialista disseram para Cuba foi: você já tentou colocar mais capitalismo? Até eles sabem que essa é a receita. E vale lembrar também, eu já fiz um vídeo sobre isso lá atrás, e tem um artigo muito bom sobre isso, o título dele tá aqui pra vocês agora. Tem um artigo que mostra que 1/3 do PIB, aliás, em torno de 30%, na verdade, do PIB chinês é só fraude contábil. Porque, obviamente, uma ditadura autoritária que pratica genocídios gigantescos, censura e várias outras coisas, o que é um pouco de fraude contábil pra quem tá disposto a fuzilar a própria população, certo? Os caras têm campos de concentração com 1 milhão de uigures. O que é um pouquinho de mexer no Excel ali, né? Então, mais ou menos 1/3 do PIB deles não existe hoje, é só fraude contábil acumulada ao longo dos anos, mas ainda assim o fato é que a China cresceu com parar de ser tão socialista. E pra finalizar, outro exemplo fantástico que a gente tem aqui, além da Dinamarca, que eu coloquei aqui, é a própria Argentina. A crise do Fernandes, o socialismo que ele colocou, a impressão de moeda gigantesca que foi feita pelo Fernandes para tentar eleger o Massa em 2023, causou uma grande crise econômica na Argentina e a pobreza subiu para 55%. Que daí a esquerda adora colocar nas costas do Milei, como se tivesse vindo do nada. Aí o Milei tomou posse, reduziu impostos, reduziu gastos estatais, está privatizando, implementou reformas de livre mercado e falou: ora. Capitalismo funciona. Vamos colocar capitalismo nisso aqui. De lá pra cá, como eu já falei anteriormente, salários já subiram em termos reais 7,4% e a pobreza caiu já 5 pontos percentuais em um trimestre, o que significa que em 10 trimestres a pobreza na Argentina pode ser 0. 10 trimestres é 2 anos e meio. A gente pode estar em 2027 vendo o fim da pobreza na Argentina. Em menos de 4 anos de governo do Milei. É só fazer isso. É só o Estado gastar menos. É só o Estado parar de interferir. É só parar de criar tantas regras. Muitas pessoas da direita começaram a falar de e se a gente abolisse a CLT, e se a gente fizesse isso, aquilo. Não, o Brasil é a morte por 1000 cortes. Você pode tirar 3 coisas graves e ainda sobra 997. Não é só uma coisa. O Brasil precisa mudar de ser um país intervencionista socialista para ser um país de livre mercado. É fazer o que a Argentina fez. A gente tem a grande bênção de ter eles do nosso lado para ver o resultado. Claro, a bênção seria ainda muito maior se a gente tivesse com isso aqui. Ok. Mas agora que a Argentina acabou a desculpa. É um país latino-americano com todas as dificuldades, com uma estrutura socialista interventora, com um histórico horrível, e que o Milei tá botando em ordem em menos de 1 ano. Se eles conseguem, claramente essa receita funcionaria no Brasil. Claramente a gente poderia ter... E a gente não tá numa crise econômica. A gente tem a opção de implementar isso agora. Claro, o Lula não vai fazer isso agora, mas 2026. Se numa crise econômica gigantesca o Milei consegue 7,5% de aumento de salários em 8 meses, o que dá 11% no ano, a gente conseguiria 15 a 20% em 1 ano com esse tipo de reforma? Provavelmente sim. É só parar de ser socialista e adotar livre mercado. E finalmente, talvez a melhor prova de que a receita para melhorar a vida dos trabalhadores é capitalismo é o fato de que pessoas fogem de países socialistas para países capitalistas. Quando que você viu um americano fugindo para Cuba? Ou para Venezuela? Ou para Coreia do Norte? Qual que é a quantidade de brasileiros que fogem do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos? Qual que é o número de americanos que vêm trabalhar no Brasil? Ou, falando de uma forma extremamente simples, o Muro de Berlim era para evitar que as pessoas pulassem de que lado para que lado. Quando trabalhadores são deixados livres, o que eles escolhem? Mesmo sem entender capitalismo, socialismo, etc. Países capitalistas. E não só isso, dentro dos Estados Unidos, a migração interna de estados é dos países mais interventores, com mais impostos e mais regulações, para os países menos. Os estados que perderam mais população são Nova York e Califórnia, os 2 piores estados em termos de impostos e regulação. E os estados que mais ganharam população são Flórida e Texas, os 2 melhores países em impostos e regulação. O fluxo foi tão absurdo que a U-Haul, que é uma empresa de mudanças nos Estados Unidos, ficou sem caminhões. Eles não conseguiam atender a demanda de pessoas se mudando da Califórnia para o Texas.
Os trabalhadores já demonstram, mesmo sem um grande refino de estudo técnico, que o que eles querem é capitalismo. É só botar isso. E parar de ter ideia maluca do PSOL. Enfim, isso aqui foi um grande experimento em um novo formato de vídeo, eu sei que ele ficou absolutamente enorme. Domi, pode deixar isso pra todo mundo ver. Domi, desculpa, eu tô com dó de você por ter que editar isso aqui. Tá bom que a gente não teve vídeo por tipo um mês e tudo mais, então, mas assim, vai ser um trabalho de edição gigantesco pra Domitila, então... comentem aqui no vídeo. Obrigado, Domitila. Eu tô experimentando esse novo formato com mais prints, com um pouco mais de roteiro, com algumas coisas, porque eu percebi que esse é o tipo de vídeo que eu assisto. E é o que eu queria fazer. Esse primeiro experimento aqui provavelmente ficou um lixo absoluto. Por culpa minha, não da Domi, ela é fantástica. Mas aprender com isso aqui, ele provavelmente ficou longo, eu ficaria surpreso se esse vídeo aqui não fosse um flop total. Mas é um experimento em um novo formato, eu espero que vocês tenham gostado e eu quero ver o feedback de vocês. Foi uns bons 2 dias pra fazer, eu preciso refinar. Só aumentar minha produtividade em fazer esse tipo de conteúdo. Mas eu tô feliz que isso aqui aconteceu. Por esse vídeo é isso.